Caros irmãos e as irmãs inscritos aqui no canal Nossa Congregação, paz seja com todos vós. Semana da RGE, um tempo de comunhão, ensinamento e maravilhas. Durante a tão esperada Semana da RGE, Reunião Geral de Ensinamentos, São Paulo se torna o centro espiritual da congregação cristã no Brasil. É nesse período especial que irmãos do ministério, vindos de várias partes do Brasil e do mundo, se reúnem para buscar a direção de Deus para a sua obra, firmados na comunhão e na doutrina apostólica. Mais do que uma reunião administrativa ou doutrinária, a RGE é um mover espiritual profundo. Nos cultos realizados ao longo da semana, são contadas experiências poderosas, testemunhos reais de milagres, curas, livramentos, conversões e maravilhas que Deus tem operado no meio do seu povo. Cada relato fortalece a fé, emociona e confirma que o Senhor continua sendo o mesmo, operando com poder, amor e fidelidade. É um tempo de edificação para o ministério, de renovação espiritual para a irmandade e de estreitamento dos laços fraternais entre irmãos de diferentes lugares, todos guiados pelo mesmo Espírito. Mesmo quem não está presente fisicamente pode participar com o coração, em espírito e em oração. Afinal, quando a igreja ora unida, o céu se move. Que esta semana seja de grande bênção e que o nome do Senhor continue sendo glorificado em toda a terra. Vamos ouvir. Curta o vídeo para ajudar o canal. Agradeço a Deus nessa noite pelo dia que o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, me prometendo a coroa de vida eterna se eu for um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus, Deus tem me guardado desde o tempo da minha mocidade, tem me separado na sua obra. Na idade de 14 anos, o Senhor me chamou nessa graça santa. De meus 14 anos até hoje, não tenho tirado meus pés da casa do Senhor, a qual trabalhei em muitas funções da obra de Deus. Um orgulho para mim e para minha alma foi ter trabalhado também na administração. Passei por diversos cargos na sua obra e o último cargo que eu fiquei foi de tesoureiro, e o Senhor me separou em 2021 para diácono dessa obra na cidade de Palmeira dos Índios, Centro, Alagoas. Eu agradeço a Deus que as provas não têm faltado, as lutas, mas o Senhor tem sido sempre na minha vida e na vida da minha família. Agradeço a Deus pela esposa que o Senhor tem preparado, uma das suas servas, e agraciando o nosso lar com 2 meninas. Agradeço a Deus, irmão, não poderia estar hoje aqui e não glorificar o nome do Senhor pela obra que Deus fez na minha vida. No ano de 2022 eu tenho um comércio ali na minha cidade e eu fui acordado às 5 horas da manhã por um primo meu, que eu morava mais ou menos a um quilômetro de distância, e o meu comércio estava pegando fogo. Eu agradeço a Deus que ali eu chegando no meu comércio, o fogo já tinha se alastrado, tinha acabado mais ou menos 80% daquilo que Deus tinha preparado para mim. Eu sentei ali na frente daquela calçada, comecei a me lamentar ao Senhor, que não tinha sido aquilo que o Senhor tinha prometido na minha mocidade, e ali a preocupação bateu na minha vida, porque tinha minha família para cuidar. Eu agradeço a Deus que muitas obras o Senhor operou nesse movimento, mas para encurtar o testemunho, irmãos, eu agradeço a Deus que ali eu perdi um monte de equipamento que eu tinha no mercado. Eu agradeço a Deus, irmão, que um dia eu recebi uma ligação de um primo meu aqui de São Paulo. Ele falou: primo, eu tenho conversado com a sua prima e o senhor preparou 30 mil reais para você comprar os seus equipamentos. Você conta um ano dessa data que eu vou depositar esse dinheiro para você, e você com um ano você me devolve sem juro nenhum. Agradeço a Deus, irmãos, que eu já estava em sentido ali uma cidade mais próxima para comprar algumas coisas. Aí eu também já falei para ele: então, primo, já que o senhor vai passar essa parte para mim, eu já vou começar a comprar alguns materiais do meu cartão de crédito. Eu agradeço a Deus, irmão, que ali assim eu fiz. Fui até a cidade de Arapiraca, comprei todos os materiais que eu precisava no meu cartão, deu um total de 28 mil, e eu fiquei ali esperando naquela palavra do meu primo. Eu agradeço a Deus que quando chegou no dia dele depositar o dinheiro, ele me ligou dizendo que não ia mais poder me ajudar, porque tinha recebido um prejuízo muito grande, e a aflição bateu no meu coração. Eu falei: primo, não se preocupa, o que vale é a boa intenção
que o primo teve comigo, mas eu agradeço a Deus, irmão, que a preocupação e o inimigo ficou no meu ouvido, agora você vai passar vergonha, e eu nunca fui de comprar alguma coisa e não pagar, mas assim, irmão, a gente foi seguindo durante o mês. Eu agradeço a Deus, irmão, quando foi chegando perto da fatura do meu cartão, a aflição tomou conta do meu coração. Eu fui ali até a cidade de Arapiraca, e ali eu estava no comércio, no estacionamento de um comércio, irmão, e cabisbaixo, encostado no carrinho, e uma jovem bateu no meu ombro, atrás do meu ombro, e falou: moço, eu estava aqui e eu senti de perguntar a você se você aceita uma oração. Eu agradeço a Deus, irmão, a gente na prova aceita tudo, glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus que eu olhei para ela, irmão, e disse: aceito sim. Ela fechou os olhos, só que antes dela começar a fazer a oração dela, ela perguntou a mim se eu tinha alguma petição para fazer para Deus. Eu disse: tenho, irmão, tenho por causa. Ela fechou os olhos, eu também fechei os olhos naquele estacionamento, e ela começou a orar por mim. Eu agradeço a Deus que no meio daquela oração, Deus colocava na boca dela: ainda hoje eu resolvo a tua causa. Eu agradeço a Deus, irmão, nunca vi uma obra tão rápida na minha vida. Ela se retirou ali, eu falei dessa graça para ela, ela era do estado do Ceará. Eu agradeço a Deus, falei da graça para ela, ela disse que ia fazer uma visita a nós também. E ali eu saí, um colega meu foi buscar algumas partes que eu tinha comprado naquele mercado. Eu agradeço a Deus que eu me deslocando até o centro de Arapiraca, o meu telefone tocou, eu parei o carro ali e recebi uma ligação, irmão, de uma pessoa que talvez eu tinha visto na época umas 2 vezes na minha vida, e me saudou. Eu disse: a paz de Deus, irmão. Eu disse: amém. Irmão, manda o número da tua conta. Eu disse: senhor, irmão, por quê? Ele disse: não, porque Deus preparou 30 mil reais para você. Eu agradeço a Deus, irmão, a alegria tomou conta do meu coração, e ali eu paguei aquela fatura e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus que Deus não tem deixado nós nem confundido e nem envergonhado, mas tem sido sempre na nossa vida. Trouxe eu saudação da minha comum e desejo levar com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Como eu tinha dito, irmãos, já que o irmão não percebeu, eu quero que você suba no púlpito aqui para testemunhar. Deus abençoe pelo testemunho, está tudo certinho. Os irmãos venham aqui no púlpito, que é para que os irmãos vejam, porque... Come up to the pulpit, brother Dino. Come on. Nosso irmão Dino, ele é americano, ali em Chicago, ele não fala português. Mas o irmão vai fazer a tradução. God bless you. Deus seja louvado. Forgive me, brothers and sisters, I don't speak any Portuguese, but I've been feeling the presence of God, the communion of the Spirit of God among the people of God as we've sung these hymns unto the Lord, and the Lord takes away the fear of not being able to speak the language. Irmãos e irmãs, me perdoem, não falo português, mas a presença de Deus e a comunhão que eu tenho sentido aqui ao cantar os hinos, irmão, tira o medo que nós temos de não falar o português junto à Irmandade. My name is Jim Amadeo. I'm an elder in the Church of Chicago in the United States. And before I came here to Brazil, I didn't have the conditions to come. I presented that unto the Lord, and by God's mercy, the Lord prepared everything that I needed so that I could be here together with the brothers and sisters here in the church and also in the meetings. Meu nome é Jim Amadeo, sou ancião na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e antes de eu vir para as reuniões, eu não tinha condição de vir, mas eu pus essa causa nas mãos de Deus, e eu agradeço a Deus que Ele preparou as condições para eu estar aqui nas reuniões e também aqui nos cultos junto com a Irmandade. Hallelujah. I thank God for the works that the Lord has done. The Lord has prepared one of His daughters to be my wife. He's given unto us three sons, and prepared also that my sons, the Lord prepared that 2 sisters from Brazil, from São Paulo City, moved to the United States, and the Lord prepared them to be my daughter-in-laws, and also prepared 6 grandchildren, for which I am very grateful unto the Lord. Eu agradeço a Deus que no tempo certo Ele chamou uma de suas filhas para ser
A minha esposa nos tem dado os filhos também e tem chamado, irmãos, 2 irmãs aqui de São Paulo, levou para os Estados Unidos, irmãos, para se casarem com os meus filhos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que Ele também nos deu 6 netinhos, irmãos, que é muita alegria na nossa casa. Glory to God. I thank God also for the work that the Lord has done in my parents and grandparents, and even one of my great-grandparents. The Lord called into the way of this grace, and my family has had the great joy and the blessing of serving God in the city of Chicago for 3 I'm the 3rd generation, and my children, by God's mercy, are in the church serving the Lord, and they bring their children also. Eu agradeço a Deus pela obra que Deus fez comigo, meus pais, meus avós e também meus bisavós. Irmãos, que todos servimos a Deus faz bastante tempo na cidade de Chicago. Eu agradeço a Deus também, irmãos, que os meus filhos e os meus netos também servem a Deus. Hallelujah. I also thank God because of the great work that the Lord has done between the city of Chicago and the church here in Brazil. Going back many years, the Lord prepared that there was always a bridge between Chicago and the work of God here in Brazil. And I thank God that until this day that this has continued. We have seen over many years servants of God from Brazil coming to visit us in the United States, and in particular in Chicago. And likewise, I'm honored that the Lord has prepared even this opportunity for me to come to visit the brethren here, to be together in the services, and to feel that same communion, the same presence of God that we feel in our church in the United States as we feel here with the brethren in Brazil. Eu agradeço a Deus também, irmãos, que por muitos anos nós temos visto que o Senhor criou uma ponte entre a igreja de Chicago e a igreja aqui no Brasil, irmãos, e por muitos anos nós temos visto servos de Deus vindo de Chicago para o Brasil e vice-versa, do Brasil para Chicago, irmãos. Eu agradeço a Deus que sentimos a mesma comunhão lá em Chicago com os servos de lá, e aqui no Brasil também. Eu agradeço a Deus que eu pude vir, que o Senhor preparou que eu vim aqui, e aqui eu estou muito me alegrando nos cultos com a Irmandade e também nas reuniões que o Senhor tem preparado. Hallelujah. I thank God even for, before I was able to come here, I brought the greetings from the brothers and sisters in Chicago, as well as other churches in the region of Chicago, and also from the brothers and sisters from various parts of the United States who joined in an online service in Chicago, to all the brothers and sisters here with the peace of God. Eu agradeço a Deus. Eu também trago as saudações da igreja de Chicago, das igrejas ao redor de Chicago e de vários irmãos e irmãs que congregam no culto online em Chicago, mas que são de várias partes dos Estados Unidos, para saudar a todos com a santa paz de Deus. I would also like to bring the greetings from the brethren here back to my city and to the brethren with the peace of God. Eu também gostaria de levar a saudação da Irmandade de volta para a minha cidade, onde mais o Senhor der de congregar, com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Você fala em português, não, Joaquim? Ele é ancião lá em Denver. Deus seja louvado. Eu, graças a Deus pela bondade e misericórdia do Senhor, o qual tem chamado a nossa graça em Cristo Jesus, promete a vida eterna, estou firme e fiel. Dou graças a Deus por essa preparação, essa viagem, qual o Senhor preparou de estar aqui, irmãos, para participar das reuniões e também estar junto com a Irmandade. Estou contente e alegre, minha alma regozija na presença do Senhor,
porque hoje, Senhor, já deu graça de participar de uma parte da reunião. Sou ali, irmãos, dos Estados Unidos, no estado de Connecticut, na cidade de Denver. Eu trago e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Dou graças a Deus que em 1986, o Senhor preparou de ir para os Estados Unidos, sem condição nenhuma. Ali o Senhor abriu as portas, falou comigo aqui no Brasil, que aonde eu pusesse as mãos e os pés, Deus ia abençoar. O Senhor Jesus estaria comigo. Então, chegando ali, irmão, o Senhor teve misericórdia, abriu uma porta. Por essa porta, irmão, eu trabalhei por 5 anos. E depois, irmãos, eu tinha um desejo de trabalhar por minha conta. Orei a Deus, busquei do Senhor. No momento e na hora certa, eu falei com o meu patrão. Irmãos, conversando com ele que ia trabalhar por minha conta, não queria que eu saísse de jeito nenhum, mas eu dou graças a Deus que eu saí em paz, e ele falou para mim, se não desse certo, era para mim voltar para trabalhar novamente com ele. Dou graças a Deus, irmão, que o Senhor começou a abrir um pouquinho a portinha ali, outra ali, fomos trabalhando, o Senhor preparou meu casamento, né, irmãos? Deu um casal de filho ali, fui trabalhando por minha conta, irmão, mas a situação estava difícil, porque do outro trabalho que eu pegava, irmandade, eu pensava que aquele montante daquele dinheiro ia sobrar alguma coisa. Tinha algum servo de Deus, um servo de Deus que trabalhava comigo, eu pegava aquele trabalho naquela quantia, esperava que irmãos conseguir fazer alguma coisa, mas ao terminar o trabalho não sobrava nada, irmãos, e muitas das vezes eu falava para o servo de Deus, olha, vamos repartir um pouco do dinheiro, porque se eu pagar o teu salário, não vai dar para mim, bendito é o nome do Senhor. Mas eu estou contando essa obra material, porque o Deus que nós servemos é um Deus que abençoa também material, irmãos, principalmente para nós é espiritualmente, mas nós temos de contar a obra, irmãos, que Deus prepara também material, irmãos, porque é milagre também na nossa vida. Eu naquele país difícil, irmãos, só Deus sabia minhas condições, tinha que pagar o servo de Deus, o trabalho estava ficando pouco. Um dia, irmãos, atribulado, eu cheguei no banco, que o Senhor tinha preparado de abrir uma conta no banco. Chegando no banco, irmão, a quantia que eu tinha sempre no banco era a mínima para pagar as coisas, irmão. Cheguei um dia no banco, irmãos, quando entrei na minha conta, irmãos, tinha $15 mil na minha conta. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu assustei. Falei, Senhor, o que é isso? Eu fiquei naquela tribulação, irmãos, e pensando, de onde que veio esse dinheiro? Irmãos, eu fiquei naquela condição, fui embora para casa, conversei com a minha esposa, e passou um tempinho, irmãos, aquele dinheiro não saía da conta, aquele dinheiro estava lá na conta, eu ficava falando comigo, Senhor, mas o que é isso, Senhor? E passava o tempo, ninguém tirava. Irmãos, para encurtar, irmãos, eu estava numa necessidade tão grande, eu falei para minha esposa assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a tirar o dinheiro e vou guardando lá em casa, glória ao nome do Senhor. Irmãos, toda semana ia lá, tirava um tanto, irmãos, e lá quando se tira o dinheiro da máquina, irmão, vinha tudo de $20. E eu, irmãos, fui tirando o dinheiro e fui guardando na minha casa, irmão. Quando vi, acabou os $15 mil, mas o guarda-roupa, irmão, da minha casa tinha uma partilheira, estava cheinho de nota de 20. Eu falava, Senhor, o que eu faço agora com esse dinheiro? Eu tenho medo de gastar o dinheiro e dar problema. E ficava naquela situação difícil, irmão. Um dia eu falei, Senhor, tem misericórdia, dá uma solução para que eu possa fazer o que com esse dinheiro. Irmão, cheguei um dia na igreja, irmão, pedindo para o Senhor falar, irmão, dar uma resposta sobre aquela situação. Irmãos, dou graças a Deus, chegando no culto, irmãos, na hora da testemunhança, como estamos aqui, levantou, irmão Samuel, um irmão, e contou uma obra, aleluia, que ele chegou no banco, irmão, chegou lá no banco, o Senhor tinha posto uma quantia na conta dele, e foi a libertação dele. Quando ele contou aquilo, irmão, comecei, irmãos, a dar glória a Deus. Cheguei em casa, comecei a gastar o dinheiro de pouquinho em pouquinho, paguei uma conta aqui, pago outra ali, compro aquilo que eu precisava. Dou graças a Deus, irmãos, que hoje eu estou dando glória a Deus, Deus supriu a minha necessidade, e eu estou aqui dando glória a Deus, porque Deus é bom na nossa vida. Mas aí, irmão, chegou um dia, o banco mandou uma carta. Falei, Senhor da glória, tem misericórdia agora. Agora eu já gastei o dinheiro, não tem mais, como é que vai fazer agora? Irmãos, dou graças a Deus, cheguei no banco, expliquei para o gerente, para a mulher, olha, esse dinheiro apareceu aí, ficou tanto tempo aí, depois que eu tirei. E outra coisa, eu não mandei, ninguém me pôs quanto dinheiro na minha conta nenhum.
Irmãos, ela pegou uma carta e deu para mim, assinada, você não deve nada aqui não. Glória! Tem a carta guardada para todos, se quiser, prova eu tenho guardado. Então é motivo de glorificar o Senhor. O Senhor tinha feito obra na nossa vida e tem, irmão, visto a mão de Deus ao meu favor. Também no meio da Irmandade, eles têm feito muita maravilha, irmão. No começo da obra na cidade de Denbury, começamos a congregar numa salinha pequenininha, e ali congregava conosco, irmãos, uma visita, um testemunhado, uma mulher. Irmãos, aquela mulher estava passando por uma enfermidade, irmão, difícil, e, irmãos, ela tinha que passar pelo médico. Ela foi congregar, irmãos, na quarta-feira, ela tinha que passar pelo médico na segunda, que já estava tudo marcado, irmão, para ela também fazer um procedimento muito difícil, irmãos. E ela, irmãos, naquele dia entrou na igreja do Senhor, depois ela contou para nós, entrou na casa do Senhor, irmão, pedindo oração, e o Senhor, irmãos, na hora da palavra, um culto abençoado, tinha um pouquinho de irmandade, irmão. O Senhor tomando o seu servo, irmãos, pelo Espírito Santo, irmãos, pregou, irmãos, na sua palavra. Olha, hoje tu entrou aqui, aleluia, tu entrou enferma, semana que vem tem que ir no médico. O Senhor fala que Ele vai fazer um milagre. E para você saber, irmão e visita que está aqui, no próximo culto, quarta-feira que vem, vai levantar aqui e dizer que Deus cumpriu a palavra. Irmãos, ficou todo mundo esperando, irmão, porque quando Deus manda a sua palavra, Ele cumpre, irmão. Mas antes de cumprir, irmão, o inimigo fica soprando no ouvido, fica tentando nos desfalecer na fé. Mas dou graças a Deus que a irmandade na comunhão pegou a palavra, irmãos. Eu não vi a hora de passarmos aquela semana, mas dou graças a Deus, irmãos, que quando chegamos na quarta-feira no culto, quando abriu a liberdade, irmão, de testemunhança, levantou aquela visita, falou assim: olha, eu entrei nessa igreja aqui buscando a palavra, não sou batizada, mas Deus falou que eu ia levantar para glorificar Deus. Estou aqui dizendo que Deus me libertou por completo. Então isso, irmão, é muita obra, é muito milagre que Deus fez na nossa vida, mas o Senhor dá de contar essa nas próximas vezes, Deus preparar, glorificarei o Senhor. Rogo da Irmandade oração, minha casa está aprovada, com a enfermidade, minha esposa com câncer, mas estou aqui glorificando o Senhor, que o Senhor já deu a graça, irmão, dela passar por estar no terceiro câncer, já, irmãos, tomou mais de 160 quimioterapia, 50 e tantas radioterapia, como ela conta, perdeu o cabelo 5 vezes, mas está aqui dando glória junto conosco. Isso é motivo de glorificar o Senhor. Nas minhas orações não esquecerei nenhum de vós. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Irmão Toninho, da diácono, lá em College Park. Deus seja louvado. Dou graças a Deus, primeiramente, pela salvação de vida eterna, em glória nos céus, se ficar firme na fé, juntamente com todos vós herdaremos a coroa de glória. Dou graças a Deus pela esposa, filhos, noras, netinhos que o Senhor nos deu agora, a alegria da nossa casa e a sua bondade e a sua misericórdia nos tem acompanhado até esse presente momento. Eu dou graças a Deus por essa preparação, estar aqui novamente nas reuniões. A minha comum congregação era aqui em São João Clímaco, pertinho daqui, participava aqui das reuniões também aqui no Brás. Em 2012 Deus nos enviou para aquela nação. Os meus filhos foram em 2006 e o Senhor assim confirmou a nossa ida para lá. Aleluia. A minha comum congregação é Washington, D.C. Vos saúdo em nome da Irmandade e também levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Dou graças a Deus, irmãos. A minha mãezinha, no ano de 61, recebeu o Evangelho da Graça na boca. A minha titia entrava dentro de casa e falava do Evangelho. E a minha mãezinha, ela
contendia com esta obra, mas um dia Deus tomou a minha titi e falou: Mariazinha, se você não vir rindo, você vai vir chorando. O teu nome o Senhor escreveu no livro da vida. Aleluia. Ela contendeu, irmãos, brigou com a minha mãe titia. Às vezes, irmãos, ela falou que chegou até pegar um cabo de vassoura e tocar a titia de cabo de vassoura. Glória a Deus. Irmãos, mais um dia eu perfeito, tudo normal, uma criança perfeita com 3, 4 meses de idade. Aleluia. Quando minha mãezinha foi me amamentar, aleluia, eu estava um monstro, irmão. A minha boca virou, os meus bracinhos foi para trás, as minhas pernas. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Aquele desespero de mãe. Aleluia. Levou eu aqui na clínica infantil do Ipiranga, aqui na Nazaré ainda existe essa clínica. Glória a Deus. Irmãos, naquele tempo a ciência não era como hoje. Aleluia. Depois de 3 dias veio o diagnóstico: meningite aguda no cérebro, paralisia infantil todo no meu corpo. Glória ao Senhor Jesus. Os médicos veio e falou: Dona Maria, a senhora tem mais filho? Ela falou: eu tenho mais 3. Se conforma com esses 3, porque se a criança chegar a viver, aleluia, vai vegetar, não vai falar, não vai andar, não vai, aleluia, vai ser uma pessoa, uma criança, aleluia, totalmente defeituosa. Irmãos, foi dias e mais dias, aleluia, na UTI. No 15º dia, os médicos chamou a minha mãezinha e me desenganou por completo. Aleluia, o meu cérebro já não estava mais aceitando o medicamento. Ele falou: Dona Maria, aleluia, se essa criança chegar a viver até amanhã, vai ser um milagre de Deus, mas como eu já falei, vai ser uma criança que vai vegetar. Irmãos, a minha mãezinha fala que o desespero dela, quando ela recebeu a notícia, desespero de mãe, irmão, ela começou a bater a cabeça na parede. Glória ao Senhor Jesus. E quando ela estava naquele desespero de mãe, esse Deus vivo que nós servimos, esse Deus que tem boca e fala com a sua igreja, falou com ela, falou: minha serva, eu já chamo você de minha serva, porque o teu nome eu escrevi no livro da vida. Está vendo a serva que você tocou várias vezes, aleluia, de cabo de vassoura? Vai lá, chama ela para orar para o teu filho. A oração dela subirá até os céus, e tu saberás que existe Deus na terra. Glória ao Senhor Jesus. Quem conhece aqui o Ipiranga, irmão, da Nazaré até a Vila Carioca, minha mãezinha desceu correndo a pé. Glória a Deus. Foi lá: titia, vai orar para o meu filho. Se esse Deus que a senhora serve na congregação, aleluia, falou comigo lá no hospital, se libertar o meu filho, eu também vou ser uma serva de Deus. Aleluia. A titia pegou seu véuzinho, entrou dentro do quarto: Senhor, o que eu devo fazer? Vai que eu tenho uma obra. Chegando lá pedindo ordem para o médico, aleluia, o médico falou: Dona Raimunda, a senhora pode fazer o que a senhora quiser. Eu já falei para a mãezinha dele, aleluia, se ele chegar a viver, vai ser um milagre de Deus. Ela falou: doutor, na verdade o senhor está cumprindo com a lei do seu país, o senhor está cumprindo com o seu TV, o senhor desenganou meu sobrinho, mas me dá um minutinho para me entregar ele na mão do meu Deus. Aleluia. Fez uma oração para mim, irmãos, e foi embora. Aleluia. Naquela noite o médico permitiu que a mãezinha ficasse do meu lado, porque pelo diagnóstico dele eu não amanheci o dia. Irmãos, estava na UTI, não se mexia mais. Quando foi pela manhã, o mesmo médico veio aleluia, dentro do quarto para me ver. Eu estava sentado na cama, apoiado no braço da minha mãezinha. Glória ao Deus que vive. Aleluia. Mas pôs a mão na cabeça. Foi aquela correria dentro do hospital, uma junta médica, aleluia, juntaram, me examinaram, horas e horas. Quando foi, irmãos, aleluia, de tarde, veio comigo nos braços, entregou para minha mãezinha, e Deus falou na boca daquele médico: Dona Mariazinha, procura o Deus da tua tia, porque a senhora recebeu um milagre, essa criança não tem mais nada. Glória ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus.
64 anos, aleluia, nunca mais senti mais forte do que uma dor de cabeça, e o nome de Deus está sendo glorificado, aleluia. Deus converteu o coração da minha mãezinha, aleluia, do papai, Deus chamou ele, glória a Deus, mas não foi convertido. Há 1 ano e pouco de crente, pecou e começou a judiar da mãezinha, proibindo a mãezinha de ir na igreja. Aleluia, vem cá, Mariazinha, nós somos uma família feliz, aleluia, 6 filhos. Larga de ir na congregação, larga de ir, aleluia, ir na igreja, me segue pela vida, pelos bares, por tudo, aleluia, que nós vamos ser uma família feliz. A mãezinha orou a Deus, Senhor, o que eu faço? Aleluia, ele falou que se seguir ele, vai ter tudo dentro de casa. Eu tenho 6 filhos, ele falou que não vai me pôr comida, não vai pagar aluguel, o que eu vou fazer? Glória ao Deus que vive, Senhor, eu não quero te negar nem pela vida, nem pela morte, o que eu vou fazer? Aleluia, subiu para a congregação do Ipiranga, chorando e falou, Senhor, eu não te largo, mas o que eu vou fazer? Meu esposo falou que não vai me dar mais nada. Irmão, na hora da palavra, Salmo 23, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Eu vi a sinceridade do teu coração, você falou para mim que se um homem pediu para você me largar, você não me larga nem pela vida nem pela morte, serei o teu Deus, serei o teu esposo, serei o pai dos teus filhos, serei o teu pastor e nada vai te faltar. Aleluia, voltou para casa. E aí, Mariazinha, o que você vai fazer? Pela vida ou pela morte, vou servir o meu Deus. Glória a Deus. Foi faltando tudo, irmãos, foi faltando alimento. E um primeiro milagre que Deus fez para sustentar a mãezinha na fé, na graça, aleluia, na firmeza, irmãos, aleluia, a criança, após a mim, aleluia, recém-nascido, glória a Deus, acabou o leite da mamãe no peito, secou, não tinha como fazer mamadeira, passando fome, aleluia. A mãezinha, irmãos, naquele tempo, os irmãos mais antigos sabem, vendia leite de litro, aleluia. A mãezinha juntou as moedinhas e pediu para um mais velho ir comprar 1/4 de litro, aleluia, na venda, glória a Deus, irmãos. E foi, quando chegou no meio do caminho, ele viu um carrinho de doce e gastou aquela moedinha, chegou lá na venda, moço, me dá 1/4 de litro de leite. O moço despejou o leite dentro da leiteira, aleluia. Cadê o dinheiro? Eu não tenho, eu gastei, mas deixa eu levar, o meu irmãozinho passa fome, quer mamar, aleluia, o que eu vou fazer? Aleluia. Ele pegou, irmão, pegou por permissão de Deus, pegou o leite da leiteira e despejou novamente no litro e falou, seu pai veio aqui na venda e, aleluia, proibiu de vender fiado para vocês, eu não posso vender fiado para vocês, glória a Deus, aleluia. Voltou para casa chorando, mamãe, perdoa, eu gastei o dinheiro, aleluia, na bala, no doce, e agora? Minha mãezinha falou, Senhor, eu posso passar fome, a criança chora, que quer mamadeira, o que eu vou fazer? Ele escutou uma voz, falou, eu não falei na minha palavra que eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Não pede para ninguém, você tem o seu véuzinho, você tem 2 joelhos, dobra o joelho e bate na minha porta da minha misericórdia. Irmãos, aleluia, nós morávamos num quarto de cozinha, bem pequenininho, ela chamou nós tudo em volta, irmãos, ali daquela cama, e aleluia, e fomos orar, e ela ficou orando, aleluia, e o Senhor, aleluia, Senhor, eu não levanto desta oração enquanto tu não me ouvir, glória a Deus. Ela orando ali, de repente, irmão, ela com os olhos da carne fechados e os olhos do Espírito abertos, ela viu uma nuvem, irmãos, que vinha vindo de longe, passou pelo quarto onde ela orava, foi até a cozinha, aleluia, e na cozinha, com os ouvidos da carne, ela via pingar dentro da leiteira, aleluia. O Senhor falou, levanta e vê a minha obra. Quando levantou, irmãos, a leiteira estava transbordando de leite, aleluia, alama Jesus, aleluia. Por misericórdia e bondade, até eu tomei leitinho no céu, glória ao Senhor Jesus.
Deus firmou a mãezinha na fé, na graça, sustentou 6 filhos, hoje uma família linda, 6 noras, 13 netos, 7 bisnetos, ela com 88 anos, servindo a Deus, e o nome de Deus está sendo glorificado aqui, e o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Dou graças a Deus por tudo, Deus por Jesus Cristo seja eternamente louvado. Deus seja louvado. Meu nome é Tiago, Deus dá a graça de atender a obra de Deus como ancião da obra de Deus em Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas, na Central. Sou grato a Deus pelo dia glorioso que Ele me chamou nas águas do Santo Batismo, prometendo a mim todo aquele que for firme e fiel receber a coroa da vida eterna. Irmãos, sou grato a Deus que o Senhor preparou uma de suas servas para ser minha esposa, abençoou o nosso lar com 3 filhos, uma menina e 2 meninos. E logo no início do nosso casamento, a menina é a mais velha, a menina com a idade de 3 anos e meio, foi acometida de uma enfermidade, irmãos, que ninguém descobria na região. E nós levamos na cidade de Arapiraca. Ela foi interna no hospital para crianças. E a médica disse que ela estava com uma crise de bronquite, ficou 1 semana internada. E após terminar aquela 1 semana, a médica disse que ela estava de alta. Só que nós não víamos melhora alguma na menina, levamos para casa, a criança já não corria, não brincava, não tinha prazer, irmãos, de alegria da criança. E nós ficamos muito tristes e preocupados, e alguém chegou para mim no meu trabalho e disse: olha, Tiago, tem um médico em Maceió que é muito bom, pega os exames, leva a menina lá. Nós levamos a menina, irmãos, com os exames que nós tínhamos. Quando o médico pegou os exames, que folheou, ele disse: olha, a sua filha está com hepatite, mas como vocês são do interior, nós vamos começar o tratamento. Toda segunda-feira você repete esse exame, que tem umas taxas lá, que os ideais, não sei, parece que era TGO e TGP, uma normal para a idade dela era 35, a outra era 40, ela estava com uma em 166 e a outra em 195. E ele disse: olha, mas nós vamos começar o tratamento, toda segunda você repete os exames lá, e na terça-feira pela manhã liga para mim, me passa o resultado, e nós vamos administrando a distância mesmo. A gente mora a 140 quilômetros. E, irmãos, resumindo, próximo de 30 dias de tratamento, as taxas só aumentavam. Então nós fizemos um outro exame, a taxa foi para 260 e a outra em 299. Quando eu liguei para o médico, ele disse: olha, traz a criança urgente aqui em Maceió. Nessa época, Deus dava graça de atender como cooperador de jovens e menores. E quando nós chegamos lá, irmãos, o médico olhou os exames, folheou e disse assim: olha, infelizmente eu não vou mais poder tratar da sua filha, ela está com um quadro infeccioso muito alto, vou encaminhar para um infectologista. E nisso, irmão, a menina começou a chorar, porque já tinha medo de ir para o médico, estava toda com as articulações, os lugares onde podia tirar sangue para fazer exame, para tomar soro. E a mãe, a minha esposa, começou a chorar, abraçada com a menina, e ele dizendo: mas não se preocupe, vai aqui no laboratório na frente, repete o exame, pede urgência, e eu vou solicitar um encaminhamento, vou falar com um amigo meu, um colega meu, e vai fazer a biópsia do fígado da menina. E começou a dizer tudo que ia ser feito. E minha esposa desesperada, chorando, irmãos. E quando nós saímos dali, descemos a escadaria daquele consultório, eu olhei e lembrei quando fui auxiliar de jovens e menores, e vendo a minha esposa abraçada com a minha filha, desesperada, chorando, eu disse: Senhor, não foi isso que o Senhor prometeu para nós, mas que o Senhor vai levar a nossa filha, nos prepara, Senhor, porque não temos preparação. Quando eu cheguei no carro, irmãos, que minha esposa estava colocando a menina no banco traseiro, chorando,
uma angústia tomava a gente ali, irmãos, mas daqui a pouco eu vi um poder do alto descer sobre a minha cabeça. Glória ao nome do Senhor. Eu olhei para minha esposa e disse assim: nós vamos repetir esse exame, mas independente do resultado desse exame, homem nenhum mais vai tocar na nossa filha, porque é Deus quem vai curar ela. Irmãos, repetimos os exames. Quando saiu o resultado, minha esposa não quis mais subir no consultório, eu fui sozinho. Cheguei lá, o médico pegou, dava umas 5 páginas de exames, e ele folheando aqueles exames. Cadê a mãe? Está no carro com a criança, e foi dando detalhes do que ia ser feito. Mas daqui a pouco ele começou a voltar com aqueles exames, e olhava para o exame que tinha feito um dia antes, e para o outro que estava ali. Ele olhou para mim, pegou a caneta dele e disse: leva a tua filha para casa que ela está curada. Glória ao nome do Senhor. E escreveu com a própria letra dele. Eu desci aquela escadaria que eu não sabia, irmão, como pisar nos degraus. Sei que quando eu cheguei no carro, minha esposa lá aflita, chorando, eu joguei o exame no banco do carro e disse: olha aqui, amor, eu disse a você que homem nenhum mais tocava na nossa filha. Deus curou a nossa filha. E esse é o motivo, irmãos, de estar aqui agradecendo a Deus. Hoje a minha filha Tainá está aqui congregada conosco. Vai fazer agora no mês de junho 17 anos, e o nome de Deus está sendo glorificado. Com o nosso último filho, irmãos, minha esposa sofreu bastante, e ela foi acometida de uma enfermidade que precisou fazer o tratamento. Já tinha 5 anos que estava fazendo esse tratamento, e o médico tentava fazer o desmame do medicamento e não conseguia, e ela sofria muito. Até que há 3 meses atrás, irmãos, ela chegou para mim e disse: amor, eu estou querendo que você me explique melhor sobre a unção, porque eu quero ser ungida. Glória ao nome do Senhor. Deus preparou que os servos de Deus que foram atender a nossa reunião administrativa passaram na minha casa. Eu tinha explicado para ela e disse: irmãos, ela chegou para mim e disse: amor, eu quero ser ungida hoje. Chamei os irmãos e disse: irmão, faz a unção da minha esposa, ela está pedindo a unção para uma necessidade dela. Foi feita a unção, já tem 3 meses, minha esposa está liberta e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus por tudo, trouxe e desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Queridos e amados, Deus tenha dado a graça de estar congregado nesta noite. Estou muito contente. Onde saí ali da cidade de Kourou, na Guiana Francesa. Queridos e amados, aonde o Senhor deu a graça de atender sua obra 29 anos como cooperador, e hoje o Senhor tem chamado no ministério para ancião daquele país. Agradeço, Senhor nosso Deus, queridos e amados, que o Senhor me chamou na sua graça com a idade de 15 anos, tem me conservado até o presente momento. Agradeço também por quanto o Senhor preparou uma das suas servas para ser a minha esposa. E no início nós chegamos ali na Guiana Francesa, fomos a trabalho, não fomos em missão, fomos a trabalho material. No finalzinho de 90, entrando já para 91, só eu e a minha esposa naquele lugar. E nós chegando ali, encontramos alguns irmãos que ali estavam, e aqueles irmãos ali estavam um pouco dispersos, não se congregavam, não se visitavam, não se reuniam, e não sabia eu que ali estava começando a minha missão. Bendito é o nome santo do Senhor naquele país, onde o Senhor deu a graça de atender a sua obra 29 anos como cooperador. E assim, queridos e amados, só eu e a minha esposa naquele lugar ali, mas agradeço o Senhor que o tempo foi passando, aqueles irmãos ali foram aumentando, e hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus, o Senhor preparou que da minha família já são 13 que servem o Senhor naquele lugar. E todos eles têm ministério na obra do Senhor nosso Deus, onde tem a minha esposa, a minha filha da obra da piedade, meu filho secretário da administração, uma das minhas filhas organista, o meu genro cooperador, outro genro músico, e assim todos nós temos uma responsabilidade na obra do Senhor nosso Deus. Vou contar rapidamente a primeira convenção que o Senhor fez ali, a primeira conversão que o Senhor fez ali na Guiana Francesa, as 2 primeiras almas que o Senhor chamaram ali. Queridos e amados, logo que nós chegamos ali, não tinha muita dificuldade para falarmos o francês, e
Então nós começamos uma reunião de evangelização na casa de uma irmã testemunhada que não era batizada ainda, só os seus filhos, 2 filhos batizados. E nós começamos a reunião de evangelização e Deus preparou que um determinado dia, nós moramos 60 quilômetros daquele lugar na capital, que é Cayenne, conhecemos uma senhora que deu uma casa para nós morarmos, que nós não tínhamos onde morar. E aquela senhora, um dia, ela era de uma determinada denominação, convidamos ela para ir para a igreja, para congregar com nós. Ela aceitou o convite, congregou o primeiro culto, o segundo, o terceiro. Quando foi no terceiro culto, ela falou assim: olha, sem nós falarmos francês, sem explicar em francês, o Senhor deu a graça dela entender a palavra, entender os movimentos de Deus. Ela falou: olha, eu já estou de uma certa idade, ela era bem idosa, tinha acho que uns 70 anos mais ou menos. Ela falou: eu tive numa determinada denominação e ali onde eu estava, ninguém não me visitava, ninguém não fazia nada por mim. E mostrando para mim a minha esposa e esse casal que está aqui, eu tive enferma no hospital e todos os dias eles iam lá me visitar. Então eu vi o amor no meio desse povo. Então hoje eu congreguei aqui, a partir de hoje, onde eu estava não encontrei o amor verdadeiro, mas aqui eu encontrei. E hoje a palavra falou comigo que eu tenho que servir a Deus, eu tenho que aceitar a palavra de Deus para me salvar a minha alma. E daquele momento, ao término daquele santo culto, ela falou que queria aceitar o batismo. E assim, queridos e amados, participamos com o nosso irmão ancião que atendia aquela localidade na época, que era um servo de Deus da França, que hoje já dorme no Senhor, irmão Antônio Carvalho, muitos devem conhecer. E assim o servo de Deus se dispôs para vir fazer aquele batismo. Voltando um pouquinho atrás, ao chegar na casa daquela senhora, levamos ela, deixamos na casa dela. Na casa dela tinha uma outra senhora também daquele país, que ela era deficiente visual, e essa já sendo nossa irmã, já que tinha pedido o batismo, ela começou a conversar com aquela senhora deficiente visual e falou: olha, tive hoje na igreja e a palavra de Deus falou comigo assim, assim. Ela foi falando tudo que ela entendeu da palavra. Ela falou: olha, falou assim, 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 e eu encontrei o amor no meio desse povo, e eu vou servir a Deus lá com esse povo que Deus tem preparado, que eu tenho conhecido agora recente. E a outra senhora, ela era deficiente visual, mas ela ouvia muito bem. Ela falou assim: olha, mas então, se você foi lá, você encontrou verdadeiramente esse amor no meio desse povo, eu também, por esta palavra, por isso que você me falou, que a palavra falou com você, Deus já tocou no meu coração que eu também tenho que servir a Deus no meio desse povo. E assim, queridos e amados, o Senhor preparou que o servo de Deus veio, as 2 primeiras almas batizaram naquele lugar. O Senhor chamou muitos anos atrás, há mais de 35 anos atrás, e assim aquelas 2 servas de Deus, essa que era deficiente visual, com 21 dias de batizado, o Senhor recolheu para o seu reino de glória, e a outra, já com 90 e poucos anos, o Senhor também recolheu para o seu reino de glória. E hoje o nome de Deus está sendo glorificado aqui, dessa obra que o Senhor fez ali naquela localidade. Assim, queridos e amados, ali também é um lugar bastante difícil. Logo que nós chegamos ali, nesse ano que eu falei para a Irmandade, não tinha estrada, não chegava transporte ali, era só o transporte, ou era de avião ou era de barco, e assim não tinha estrada, não tinha nada. E um determinado dia uma irmã falou assim: olha, o Senhor me mostrou uma revelação que eu vejo o povo de Deus entrando e saindo por uma ponte que liga este país com o Brasil. E eu agradeço ao Senhor nosso Deus que essas palavras se cumpriram. Hoje a ponte está lá, onde o povo de Deus vai e volta por ela. Bendito é o nome santo do Senhor. E muitas obras o Senhor tem feito ali naquele local. Glória ao nome santo do Senhor. Aí um determinado dia eu falando para o Senhor: Senhor, mas já está com bastante tempo que não tem batismo aqui, o Senhor não tem mais chamado as almas, Senhor. Faz um movimento neste lugar. E a oração, queridos e amados, juntamente com a nossa Irmandade, chegou ao céu, e o Senhor iniciou, Deus preparou que iniciamos ali reuniões de evangelização na fronteira, e hoje o Senhor começou a chamar ali. Já são a 3ª Santa Ceia que já foi feita naquele lugar. O Senhor chamou um casal de índio primeiro, depois mais um casal de irmãos com os seus 2 filhos, depois mais um irmão com a sua esposa, que é nosso cooperador
Senhor ali hoje, glória ao nome santo do Senhor. E agora recente, o Senhor também chamou mais 6 almas ali, sendo 5 índios e uma que era esposa de um determinado pastor naquela localidade. Glória ao nome santo do Senhor. E hoje já tem mais de 15 servindo a Deus ali na fronteira, na cidade de São Jorge, na Guiana Francesa. Então, queridos e amados, aproveitando nesta oportunidade, deixo o convite para a nossa querida Irmandade visitar nós ali. A obra de Deus ali é bastante combatida, é pequenininha, mais de 35 anos, mas é pequena, bendito é o nome santo do Senhor. Mas o que o Senhor tem nos dado de fazer ali, estarmos ali, temos feito e servindo a Deus. Por isso rogo as vossas orações que apresentai a mim, juntamente com a minha esposa, os meus filhos. O Senhor nos tem dado também 3 netinhas e um netinho, genros, nora, bendito é o nome santo do Senhor, e ali o Senhor tem nos ajudado. Assim trago saudação da nossa querida Irmandade de Corru, na Guiana Francesa, e também da cidade de São Jorge de Loiapoque, que é a fronteira. Trago e levarei as vossas saudações para saudar a todos com a santa paz de Deus. Amém. Encarecidamente, mais uma vez, peço as vossas orações pela nossa querida Irmandade, pelo pequeno povo de Deus que ali estão, para que nós possamos levantar a bandeira do Senhor bem alto naquele lugar e um dia cantarmos o hino da vitória junto com todos vós. Agradeço o Senhor por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Hoje é um tempo especial. O culto vai atrasar um pouco, mas acho que ninguém vai ficar bravo. Não é todo dia que atrasa, não. Deus seja louvado. Peço desculpas, eu sou da Espanha, ainda eu não falo muito bem português. Eu vou falar em espanhol, vou falar devagar, eu acho que vai dar para entender. Dios sea alabado. Doy gracias a Dios por el perdón de mis pecados, por la promesa que Dios me hace de heredar la vida eterna, si soy fiel, si guardo su palabra y si el Señor sigue teniendo misericordia conmigo, heredaré la vida eterna. Doy gracias a Dios porque Dios hizo una obra conmigo, como con casi todos, Él escoge a dedo, y Él hizo así conmigo. Yo no acreditaba en Dios, para mí Dios era una fantasía que los hombres inventaron, y en aquella soberbia de un ser humano adolescente, yo iba por el mundo y hacía cosas que no debía, ¿no? Como muchos jóvenes por ahí. Más el Señor fue cercando los caminos y empecé a notar un vacío en mi interior, en el interior de mi alma, porque nada traía ninguna ilusión para mí en el mundo. Iba a ver películas, ya no gustaba, iba a ver el fútbol, ya no gustaba, iba a ver teatro, ya no me gustaba, y muchas cosas ya no sentía ningún placer. Ahí empecé a interesarme por algunas religiones, y una de ellas es una religión muy conocida y en los tiempos que estamos ahora está bastante de moda. Empiezan por hacer yoga, después yo me interesé mucho por el budismo y hice un viaje para la India, un viaje que me marcó mucho porque en aquel viaje conocí que había un mundo real, un mundo espiritual. Mas ahora yo sé que ese mundo es contrario a lo que nosotros sabemos, a la obra de Dios. Mas en aquel momento Dios permitió ese viaje y aconteció una cosa conmigo que me marcó mucho. Allí cerca de las Indias, entre Tailandia y la India, hay unas islas en el mar Índico que se llaman Islas Andamán, y a mí me gustaba mucho bucear y ver los peces, a creación de Dios bajo o mar, ¿no? Y yo estaba navegando y de repente cuando me di cuenta había unas corrientes muy fuertes que me llevaron mar adentro y ahí las illas fueron quedando lejos. Ahí yo fiqué muy asustado, atribulado, y empecé a nadar y no tenía mucha experiencia. Y empecé a nadar contracorriente
Y ahí yo fui cansando, me fui agotando, y miraba a un lado asustado, miraba a un otro, las islas lejos, en alta mar, y ahí me cogió un momento de estado de pánico, entré en shock, y yo sentía que iba a morir. Y en aquel momento, cuando yo ya veía que estaba a punto de morir, sin ainda acreditar en Deus, del fondo de mi alma salió un grito así que fue: ¡me ayuda! Y en ese momento, unos 7, 10 metros, apareció una barca con 2 indianos que me hacían: ven, ven. Ahí yo recuperé las fuerzas, ellos me ayudaron a subí a la barca y me llevaron a la isla. Entonces yo me quedé así, pensando, reflexionando, mas entonces hay un Dios que oye, mas ¿quién es este Dios? Y ahí continuó el proceso, ahí vi que el budismo no era, empecé a buscar otras religiones. No voy a ir muy lejos porque hay mucho, no voy a tomar el tiempo los hermanos, más una cosa que sí que siento contar también. Dios preparó de estar en el Perú, estaba interesado por unos chamanes, una religión ahí de la selva del Perú. Yo creo que muchos aquí conocen, ¿no? los indios en la selva de Brasil, de la Amazonia, más en la parte del Perú también había. Y yo aterricé en Quito y estaba interesado en esto. Pero cuando aterricé en Quito, ahí en la plaza, aconteció una cosa que fue bastante marcante para mí, que fue lo que fue un antes y un después. En la plaza había un mendigo, y había un mendigo con una bolsa. Él estaba muy suyo. Y yo vi aquel mendigo, y yo sentí de ayudarle, de hacer alguna cosa por él. Mas yo no tenía nada, tenía una tarjeta, no tenía dinero, y me acerqué a él. Y él me miró y me dijo: espera, todo con gestos así, muy sucio. Y empezó a mirar en la bolsa, empezó a mirar, a remover la bolsa, y de repente sacó una Biblia y me entregó la Biblia. Y yo me quedé, pero no tengo nada. Y él dijo: no, es para ti. Es para ti, la Biblia es para ti. Entonces ahí fue mi primera Biblia. Y doy gracias a Dios que empecé a leer la Biblia. Y ahí fue un proceso largo todavía, ¿no? Porque yo tenía mis prejuicios todavía, porque el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros servimos, era el Dios de mis abuelos, y yo tenía mucho prejuicio porque yo pensaba, debe ser algo más, no tan clásico, no tan bello, más no, es el Dios real, es el Dios actual, es el Dios verdadero. Y Dios tomó los caminos. Después regresé a Barcelona, no conocía a nadie que creía en Dios, y ahí Dios preparó los caminos, conocí la congregación. Cuando entré en la congregación por primera vez, yo sentí que era mi casa. Y por fin, después de dar tantas vueltas y viajar en tantos países, resulta que Dios estaba al lado de mi casa, ¿no? Y doy gracias a Dios por eso, también por estar aquí. En el año 2000 yo estuve en Brasil, ainda no acreditaba en Dios, y yo vi que Brasil tenía muchas iglesias, mas nunca entré. En aquella época no estaba interesado, no acreditaba en Dios. Y doy gracias a Dios que después del año 2000, hoy, en esta semana, es la primera vez que retorno a Brasil acreditando en Dios, sabiendo que Dios está operando en la congregación cristiana en Brasil y en el resto del mundo. Y estoy muy feliz de estar aquí, de sentir el cariño, el amor de los hermanos. Muchos hermanos me han tratado muy bien, con mucho cariño, y con algunos estoy hablando, ¿no?, de que es una sobredosis de amor lo que estamos viviendo aquí en estas reuniones. Doy gracias a Dios, estoy muy contento,
Traigo los saludos de allí de mi hermandad en España y quiero llevar todos vuestros saludos también para allá con la santa paz de Dios. Doy gracias a Dios por todo, Dios sea siempre alabado. O Wagner é diácono lá em Lynn, no entorno de Boston. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por essa preparação, estar congregado junto com a Irmandade. Como o irmão Luiz comentou, meu nome é Wagner. O Senhor tem me separado do Ministério Diácono na comum congregação em Lynn, na região de Boston, nos Estados Unidos. Em nome da Irmandade, trago saudação e gostaria de levar a saudação para saudar todos lá com a santa paz de Deus. Amém. Em rápidas palavras, Irmandade, vou contar uma obra que o Senhor fez. O Senhor permitiu que, há 3 anos atrás, o Senhor enviou eu e minha família ali para os Estados Unidos. Na época era eu, minha esposa e minha filha tinha 6 anos de idade, e dou graças a Deus que quando chegamos ali, período de adaptação, com o idioma, com a documentação, e eu sempre falava com minha esposa, nós tinha muito desejo de ter mais um filho, e dou graças a Deus que nós fomos prorrogando, até que chegou o dia que, chegando ali, quando deu mais ou menos 2015, 2016 ali, o Senhor não tinha me separado do Ministério Diácono ainda, e eu fui congregar um dia, e fui buscar a palavra. Sentei no meio da orquestra, fui buscar a palavra e falei para o Senhor: Senhor, se Tu vai dar mais um filho para nós, se vai ser a alegria do nosso lar, me dá um sinal nessa noite, manda a palavra em cântico de Ana. Dou graças a Deus que, confesso para a Irmandade, fiz aquela oração e esqueci. Quando chegou na palavra, o servo de Deus ancião abriu a Sagrada Escritura e falou: Irmandade, vamos ler no livro de Samuel, Cântico de Ana. Dou graças a Deus que naquela hora meu coração encheu de fé, de alegria. Eu não vi a hora de chegar em casa e contar para minha esposa aquela palavra. E dou graças a Deus, na palavra o Senhor falava assim: eu vou dar um Samuel na tua mão. Dou graças a Deus que cheguei em casa correndo, falei para minha esposa: amor, pode engravidar, porque Deus mandou a palavra, e na palavra o Senhor falou que vai dar um filho para nós, vai ser menino, o nome dele vai ser Samuel. Dou graças a Deus, a minha esposa ficou contente, ela falou para mim assim: amor, tudo bem, a gente pode tentar, mas eu não gosto do nome Samuel, se for menino vai chamar Arthur. Aquela hora eu falei assim: mas amor, Deus mandou a palavra. Falou: Deus mandou para você, não foi para mim. Então tá bom. Eu falei, eu entendo assim, a palavra fala que a mulher sábia edifica a casa, o marido sábio obedece à esposa e dá tudo certo, não tem briga. Dou graças a Deus, Irmandade, que, para resumir, o Senhor permitiu que nós fomos tentando. Quando a serva de Deus engravidou, ela fez o teste de farmácia, deu positivo. Quando fomos no ultrassom ali junto com ela, dou graças a Deus, chegando ali, quando a médica começou a fazer aquele ultrassom, começou a demorar. E eu fiquei preocupado, eu falei: doutora, por que está demorando tanto? Ela falou assim: não, pai, quando é gêmeos demora bastante mesmo. Dou graças a Deus que a mesma surpresa da Irmandade foi a minha. Mas eu fiquei pensando, foi uma mistura assim de emoção com preocupação. E eu falei assim: vai ser benção em dose dupla. Eu dou graças a Deus, Irmandade, que a minha esposa começou a fazer aquele pré-natal, muitos dias na semana. Quando ela foi fazer o outro ultrassom, eu acompanhei ela também naquele ultrassom. E eu já sabia que ia demorar bastante, que era 2 crianças, era gêmeos, ia ser aquele ultrassom morfológico. Eu dou graças a Deus que demorou bastante mesmo, mas por nossa surpresa, teve uma hora que aquele médico começou a chamar outro médico ali dentro e vinha, eu fiquei preocupado. Eu perguntei: doutor, tem algum problema com o nosso bebê? Ele falou assim: pai, nós estamos achando que tem alguma má formação genética, porque tem uma imagem aqui que está aparecendo no mesma criança, dá para ver mais de 2 pernas, dá para ver mais de 2 corações, tem alguma coisa errada aqui. E naquela hora aquele médico chamou o outro médico, ele veio, mais uns 10 minutinhos ele falou assim: pai e mãe, vocês vão ser pai e mãe de trigêmeos. Eu dou graças a Deus que naquela hora eu senti meu joelho bater um no outro assim, ó. Aquela hora eu fiquei preocupado, eu falei: Senhor, trigêmeos. Dou graças a Deus, Irmandade, para resumir, que foi uma obra muito longa. O Senhor permitiu que o médico pegou eu e minha esposa, tirou daquele consultório, levou numa sala e falou assim: pai, eu vou dar 3 opções para vocês, e vocês vão escolher das 3 opções. E começou falando: aqui nos Estados Unidos o aborto é legalizado, então a melhor opção para vocês fazem um aborto hoje, vocês interrompem a gestação, daqui 1 ano vocês engravidam de novo, vai vir só um e vai dar tudo certo. Eu falei: doutor, eu não gostei dessa opção não, qual que é a próxima? Ele falou: a próxima opção tem 2 numa placenta e 1 na outra. Vocês tiram esses 2 que estão separados
e leva só um dia de gestação. Eu falei, doutor, não gostei dessa também não. Ele falou assim, qual que é a outra? Ele falou, a outra é tirar o que está sozinho e manter só os 2. Eu falei, doutor, e a opção de manter os 3? Não tem? Ele falou, não tem, pai, sabe por quê? Gestação de trigêmeos nunca vai chegar em 40 semanas, é quase impossível. Vai nascer prematuro, mas quando eu falo prematuro, não é prematuro de 7 meses, 8 meses, é prematuro de nascer com 3 meses, 4 meses, 5 meses, e para nós, prematuro antes de 24 semanas é considerado um aborto. Nós vamos, se nascer antes de 24 semanas, nós vamos simplesmente, vai caber na palma da tua mão, se você quiser segurar, a gente enrola num paninho, senão a gente leva o necrotério. E para nós não vai ter, não tem vida, não nasce com vida, porque o coração não está formado, o pulmão não está formado, o cérebro não está formado. E se nascer depois de 24 semanas, eles vão nascer com muita sequela, porque vai ter muito sangramento cerebral, eles vão ter derrame, eles não vão andar, não vão falar, não vão ouvir, não vão enxergar. Então, por isso que nós recomendamos um aborto para vocês agora. Naquela hora, irmandade, eu e minha esposa com lágrimas nos olhos, chorando, olhando para aquele médico e falando, doutor, nós vamos optar pela vida, aleluia, Deus. Se Deus quiser dar para nós 3 filhos com saúde, Ele vai dar. Se Deus quiser recolher os nossos 3 filhos, Ele vai recolher. Se Deus quiser dar 3 filhos especial para nós, Ele vai dar, mas o nome de Deus vai ser glorificado. Dou graças a Deus, naquela hora o médico ficou nervoso, bateu na mesa, falou assim, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês são um casal novo, vocês estão estragando a vida de vocês e a vida dos seus filhos, porque se nascer, só tem 7% de chance de viver, e se viver, vão viver com sequela. Então nós recomendamos que vocês desliguem, que vocês façam o aborto hoje, e daqui a um tempo vocês voltem a engravidar de novo. Eu falei, doutor, nós já decidimos, nós optamos pela vida. Naquela hora saímos, minha esposa continuou fazendo mais para Natal ainda, era quase todo dia. Para resumir, irmãos, quando deu 20 semanas, minha esposa foi fazer um exame ali. Quando chegou naquele exame, a médica avaliou, ela falou assim, mãe, eu tenho uma má notícia, tudo o que nós falamos está acontecendo. Os seus bebês estão gerando, mas eu estou vendo agora, você já está com 2 dedos de dilatação e você está começando a entrar em trabalho de parto, só tem 20 semanas. Como a gente disse, se nascer antes de 24, para nós é um aborto. Se nascer depois, tem muita sequela, então não tem muita coisa que fazer. A minha esposa foi para casa chorando, eu cheguei em casa, ela estava muito triste, e ela ficou de repouso em casa, pé para cima, ficou ali, e foi passando os dias, quando deu 22 semanas, a minha esposa foi naquele hospital de novo. Quando chegou ali, o médico examinou ela de novo e falou assim, mãe, e só está piorando a situação, agora você está com 3 dedos de dilatação, e já dá para ver a cabeça da criança encaixada para nascer, pode nascer a qualquer momento. A minha esposa me ligou chorando do hospital, foi embora para casa. Quando eu cheguei em casa, ela começou a ter contração, corremos com ela para o hospital. Chegando ali, a médica falou assim, pai, mãe, ó, o filho de vocês vai nascer nessa noite, 22 semanas, para nós é um aborto, então já está tudo acabado. Naquela hora começamos a chorar, irmãos, e naquela hora eu lembrei, peguei o telefone, liguei para o servo de Deus ancião da nossa comum ali, e falei para o servo de Deus, meu irmão, vem fazer a unção da minha esposa. Ali foi o servo de Deus ancião junto com a sua esposa, que é da Piedade. Foi um outro diácono, nosso diácono mais antigo ali, junto com a sua esposa, que é da Piedade também. E foi também o neto dele, que na época era secretário, hoje é diácono também. E foi ali fazer aquela unção. Quando foi feita aquela unção, quando o servo de Deus fazia unção, ele encostava o dedo com azeite na testa da minha esposa e falava assim, Senhor, eu estou ungindo a tua serva agora, Senhor, minha mão não pode entrar no ventre da tua serva, Senhor, mas a tua mão pode, Senhor, entra com a tua mão poderosa, Senhor, unge essas crianças, Senhor, segura elas ali dentro, que o teu nome vai ser glorificado. Eu dou graças a Deus, irmãos, que ali o Espírito Santo entrou naquela UTI, irmãos. A minha esposa começou a manifestar a linguagem, aqueles irmãos manifestavam a promessa, e a gente sentiu o calor do Espírito Santo naquela noite. Do graças a Deus, o servo de Deus foi embora. E ali a minha esposa estava muito nervosa, passando mal, e ela caiu num sono. O Senhor acalmou, ela caiu num sono. E eu fiquei ali, eu acordava, dormia, acordava, cochilava, e as médicas vinham, mediam ali, e foi passando as horas. Quando amanheceu o dia, a médica veio falar para mim, pai, eu não sei o que aconteceu, era para ter nascido essa noite, mas fica que vai nascer a qualquer momento. E nós continuamos orando, pedindo oração para a família, pedindo oração para a Irmandade aqui no Brasil, e dou graças a Deus que foi passando 1, 2, quando deu 3 dias, aquela médica falou assim, pai, eu não sei mais nada, porque era para ter nascido 3 dias atrás, mas parece que tem alguma coisa segurando as crianças aí dentro, aleluia. Mal sabia ela que o Espírito Santo tinha entrado naquela UTI e operado um milagre para o nome de Deus essa noite ser glorificado, irmãos. Ela falou assim, pai, nós vamos internar a sua esposa, porque pode nascer a qualquer momento, a gente não quer que nasça em casa, então vai ficar internado aqui. E como disse, se nascer antes de 24 semanas é um aborto.
Dou graças a Deus, irmãos, para resumir, foi passando os dias, quando deu 24 semanas e 3 dias, no dia 7 de novembro de 2016, às 7 horas da manhã, a bolsa d'água da minha esposa estourou, ela foi levada para o centro cirúrgico. 7 horas da manhã nasceu o Arthur com 460 gramas, 1 minuto depois nasceu o Miguel com 580 gramas, 3 minutos depois nasceu o Samuel com 730 gramas, aleluia Deus, glória. Igreja, eu dou graças a Deus que a vida é um dom de Deus. As irmãs que são mães sabem, quando nasce uma criança, a criança começa a chorar, se coloca no seio da mãe, a criança para de chorar. Mas dou graças a Deus, irmãos, que a minha esposa não teve esse privilégio, porque quando meus filhos nasceram, tudo que os médicos falaram aconteceu. O pulmão não estava formado, o coração não estava formado, o cérebro não estava formado. Eles nasceram que cabia na palma de uma mão com 400 gramas, imagina, menos de 500 gramas. Menos de 500 gramas, cabia na palma da mão. Para mandar ter uma ideia, a minha aliança entrava no pezinho dele, vinha até o joelho, de tão pequenininho que eles eram. Eu dou graças a Deus, irmãos, que quando nasceu, a enfermeira pegou na palma da mão, colocou um tubo no pulmão, com a bexiguinha ia bombeando oxigênio no pulmão, a outra enfermeira fazendo massagem cardíaca com a ponta do dedo. E dou graças a Deus que ela só fez assim: mãe, esse aqui é o Arthur, e correu para a UTI no Natal. Esse aqui é o Miguel, esse aqui é o Samuel. Isso foi 7 da manhã. Quando deu 8 horas da noite, aquele médico voltou e falou assim: pai, nós demoramos 13 horas para estabilizar os filhos de vocês. Agora eles estão estáveis, mas eles estão vivendo pela ajuda de um aparelho. Tudo que a gente falou aconteceu. O pulmão não está formado, o coração não está formado, o cérebro não está formado. Quando deu a primeira bombada de sangue no coração, as veias dele eram muito fininhas e começou a vazar sangue. Eles tiveram derrame cerebral, eles vão ter paralisia cerebral. Já começou a vazar as veias no olho, estourou tudo. Já está começando a vazar sangue atrás da retina, está descolando a retina. Eles estão ficando cegos. E eu queria saber se vocês querem que a gente desligue o aparelho ou se você quer ver o seu filho. Eu, graças a Deus que eu falei, eu quero ver meu filho. Quando eu cheguei ali, irmão, naquela UTI, a incubadora é mais ou menos desse tamanho assim. Quando eu olhei meus filhos ali, dentro da incubadora, pequenininho, eu não vi vida, irmãos. Parece que o chão abriu, as forças da minha perna acabaram, eu comecei a chorar, e o médico falou assim: pai, eles estão sofrendo, eles estão vivendo porque o aparelho está ligado, o coração bate com a ajuda de aparelho, o pulmão funciona com a ajuda do aparelho, e eles tiveram paralisia cerebral, eles vão ter muitas sequelas se viver. A nossa recomendação médica é desligar o aparelho. Naquela hora, eu com lágrimas nos olhos, irmãos, eu falei para aquele médico: doutor, 5 meses atrás eu optei pela vida, eu continuo optando pela vida hoje, meus filhos estão entregues na mão de Deus, aleluia, Deus. Irmandade, para resumir, foram 6 meses de hospital, 6 meses internado. Os 3 juntos fizeram 31 cirurgias. Fizeram cirurgia no coração, cirurgia no intestino. O Samuel fez 11 cirurgias na cabeça. Eu dou graças a Deus, fizeram cirurgia na vista. O Miguel tem um corte nas costas desse tamanho assim, que ele teve que fazer uma cirurgia no coração, pelas costas, de tão pequenininho que ele era. Eu dou graças a Deus, irmão, só para mandar de saber, quando deu 4 dias de vida, começou a alimentação, e a minha esposa tirava o leite e colocaram um tubinho, um tubinho pelo nariz, que é lá no estômago. Começaram a dar 1 ml de leite para eles. 1 ml, só para mandar a tua ideia, são 20 gotas, 20 gotinhas de leite. Quando entrou o leite no estômago das crianças, o Miguel, quando entrou aquele leite, chegou no intestino, a acidez do estômago junto com o leite foi tão grande, e o intestino era tão fininho, que a parede do intestino estourou, e começou a vazar secreção para fora assim no corpo, disparou o batimento cardíaco, começou a dar febre, começou a cair a oxigenação da criança. Quando fizeram um raio-x, o médico olhou e falou assim: pai, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu falei: qual é, doutor? O intestino do seu filho estourou e está vazando secreção para o corpo, ele vai ter uma infecção generalizada e ele vai morrer. Eu falei: doutor, não, tem alguma coisa que você tem que fazer. Doutor, eu falei: não tem nada que eu possa fazer. Ele está entubado, ele está respirando com a ajuda de aparelho. Se eu sair com ele daqui para o centro cirúrgico, antes de chegar no elevador, ele morre. Então não tem nada que eu possa fazer. Doutor, não, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Ele falou assim: a única coisa que eu poderia fazer era tirar todos esses móveis aqui da UTI e trazer o centro cirúrgico para cá, mas é muito arriscado. Ele só tem 50% de chance de viver e 50% de chance de morrer. Eu falei: doutor, me dá a sua mão aqui. Quando ele deu a mão, eu coloquei minha mão sobre a dele e falei assim: doutor, Deus abençoe as tuas mãos, aleluia, vai e faz a cirurgia em nome do Senhor Jesus. Aquele médico entrou para fazer a cirurgia, irmandade, demorou ali umas 3, 4 horas, ele voltou e falou assim: pai,
eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim para te dar. Eu falei, pode passar as duas, doutor. Ele falou assim, a boa é que seu filho viveu, ele resistiu, mas a ruim, quando eu abri, era tão pequenininho, o intestino dele é tão fininho, que se eu passasse a agulha ia rasgar mais. O que eu fiz? Eu só limpei, coloquei lá dentro um tubinho, que nem um tubinho de caneta, que tem dentro da caneta, coloquei lá dentro, coloquei uma bolsinha para fora, e nós vamos torcer para essa secreção sair para essa bolsinha. Daqui uns 2, 3 meses, quando ele ganhar um pouquinho mais de peso, ganhar tamanho, ele só tinha 600 gramas, menos de 1 quilo. Quando ganhar mais ou menos 1,5 kg, 2 kg, eu tiro essa bolsinha, eu corto o intestino e emendo. É o máximo que eu consegui fazer. Eu falei, doutor, a sua mão só chegou só até aí? Ele falou, só até aqui. Eu falei, então, Deus que te abençoe, daqui para frente deixa com meu Deus. Aleluia, Deus. E foi passando os dias, irmãos, os outros 2 meninos iam comendo, ganhando peso, e o Miguel não ganhava peso porque não comia. E dou graças a Deus que a enfermeira limpando, cada dia tirava aquela secreção, trocava os esparadrapo, trocava o curativo. Quando deu 30 dias certinho, 30 dias, a enfermeira foi tirar o esparadrapo, quando ela puxou o esparadrapo, saiu o tubo tudo. Quando saiu o tubo, ela assustou, ela bateu no botão vermelho lá, disparou uma sirene, entrou um monte de médico e enfermeiro naquela sala, e aqueles médicos vão preparar para a cirurgia, prepara o centro cirúrgico, e vamos, daqui a pouco o médico cirurgião chegou, e quando olhou a criança, ele estava dormindo. Ele falou, pera um pouquinho, ele está dormindo, não tem febre, o batimento cardíaco está normal, traz a máquina de raio-x, eu quero ver como é que está antes de levar para o centro cirúrgico. Quando chegou a máquina, fez aquele raio-x, ele colocou no computador e me chamou, meu pai, eu não estou entendendo mais nada, aleluia, Deus, glória. Aqui nesse raio-x aqui, ó, de 1 mês atrás, tá vendo esse furinho aqui, ó? Esse aqui furinho, eu deixei esse furinho porque eu não tive coragem de costurar. Eu não tive coragem de costurar. E tá aqui esse furinho, ó. Tá vendo esse raio-x de hoje aqui? Esse raio-x de hoje está mostrando costurado. Eu não sei quem costurou. Aleluia, glória. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o médico dos médicos. É o criador de todas as coisas. É o Deus que cria o órgão, que cria tudo, que cria todas as células, que faz gerar do nada. Ele gera do nada, é o criador de tudo. Ele foi lá, operou esse milagre para nessa noite o nome de Deus ser glorificado. Irmãos, foram muitas horas. Se eu ficasse aqui, eu ficava mais umas 2 horas contando 6 meses de hospital. Passamos muita prova. Mas só para mandar ter uma ideia, quando a minha esposa teve alta, nosso filho ficaram no hospital. E nós fomos embora para casa. Quando eu estava estacionando o carro na porta de casa, o meu telefone tocou. Quando o meu telefone tocou, eu atendi. Aquele médico falou assim, pai, volta correndo que o Samuel está morrendo. Naquela hora, quando eu fui virar o carro para sair, a minha esposa grudou no meu braço e falou assim, amor, eu tô 2 semanas internado no hospital, eu estava 2 semanas em casa de pé para cima, eu tô 1 mês sem levantar da cama, sem poder ajoelhar, colocar meu véu e orar. Eu preciso descer na minha casa, ajoelhar na beira da minha cama, colocar meu véu e falar com meu Deus, aleluia. Entramos para casa, irmãos, quando ajoelhamos ali naquela sala de casa, a minha esposa colocou o véu, nós começamos a orar, mas a gente não tinha palavra de oração, a nossa oração era igual de Ana, só movia os lábios e lágrima que escorria, mas a glória ao teu Deus, porque o nosso Deus não precisa de palavra, o nosso Deus consegue traduzir uma lágrima, e o nosso Senhor entendeu a nossa oração. Quando entrei naquele carro, voltamos para o hospital, eu confesso para a Irmandade, eu ia todo dia no hospital, e naquele dia eu me perdi, demorei meia hora para chegar no hospital. Quando eu cheguei no hospital, aquele médico falou assim, por que demorou tanto, pai? Me deu uma bronca. Eu falei, doutor, eu estava nervoso, eu me perdi, errei a saída ali da avenida e me perdi. Naquela hora, aquele médico falou assim, pai, olha aqui seu filho. Quando eu olhei na incubadora, e meu filho, o corpinho dele pulava na incubadora assim, ó. Ele falou assim, eu coloquei a máquina mais potente de respirador, de intubação, coloquei a pressão máxima de oxigênio, e de tão rápido que ele está até pulando da cama, de tanto oxigênio que tem dentro. Só que olha aqui a saturação, quando olhamos a saturação estava na faixa de 50, 60, e para quem entende tem que estar acima de 97, 98, o nível de oxigênio. Falou, não tem nada que segura a oxigenação dele, ele vai morrer, eu queria autorização sua para desligar o aparelho, ele está sofrendo. Aquela hora eu falei, doutor, eu não dou autorização para desligar o aparelho. Ele falou assim, pai, olha aqui, seu filho está sofrendo. Eu falei, doutor, não vai desligar os aparelhos. Ele falou, quer saber de uma coisa, pai? Eu sou médico, eu sou autoridade aqui, eu vou dar 30 minutos para ele. Se ele não melhorar a saturação, eu desligo por conta própria e você pode fazer o que você quiser.
Aquela hora minha esposa começou a chorar, saiu do quarto, foi pro outro quarto ali onde estavam os outros meninos, e eu fiquei ali, Irmandade, eu fiquei ali em pé, olhando pro meu filho naquela maca, olhando para aquele computador, e eu confesso a verdade, eu não ajoelhei, eu não fechei o olho, mas eu comecei a fazer uma oração, entrar numa comunhão, eu e Deus, comecei a meditar na palavra do Senhor, comecei a conversar com Deus, como se fosse uma conversa de pai para filho, de filho para pai, e naquela hora eu comecei a meditar, e o Senhor começou a me levar lá na minha mocidade, quando eu recitava nos cultos de jovem, me levou quando no batismo que eu cheguei na central de Carapicuíba ainda jovem, o Senhor me chamou, o Senhor foi me levando quando eu era auxiliar, quando o Senhor, no meu casamento, o Senhor foi passando um filme na minha cabeça, e o Senhor me levou até o dia daquela palavra que eu fui congregar na central de Boston, onde o Senhor falava que era cântico de Ana, e que o Senhor me dá um Samuel na minha mão, e eu falei, Senhor, eu não tive o privilégio de pegar meu filho no colo ainda, Senhor, a tua palavra não cumpriu na minha vida ainda, Senhor, eu não tenho crédito nenhum, eu não tenho merecimento nenhum, Senhor, mas a tua palavra não pode cair por terra, Senhor, faz uma obra e o teu nome vai ser glorificado. Naquela hora, irmãos, eu numa comunhão com o céu, eu comecei a olhar aquele computador, e o oxigênio estava ali em 60, começou a subir para 65, 68, 70, 80, 85, 90, e foi subindo, quando bateu 99, aquela enfermeira bateu no meu ombro e falou assim, pai, olha aqui, ó, eu olhei aquela máquina, o oxigênio estava, ela falou assim, eu coloquei a pressão mínima possível, eu diminuí no mínimo o oxigênio, e a pressão, e o oxigênio está em 99 e está fixo agora, aleluia, Deus, glória, igreja, eu dou graças a Deus que naquela hora, o médico entrou na sala, fazia exatamente 30 minutos que o médico tinha saído, ele bateu na mão e falou assim, pai, eu estou vendo que ele está lutando pela vida, eu vou dar mais uma chance para ele. Eu dou graças a Deus que mal ele sabia que o Espírito Santo tinha entrado ali mais uma vez naquele hospital, para o nome de Deus ser glorificado nessa noite. Igreja, eu posso confessar para a Irmandade que hoje eles estão com 9 anos de idade. Dou graças a Deus que, só para a Irmandade ter uma ideia, deu um problema no meu convênio médico ali, começou a chegar conta na minha casa, conta do hospital, para pagar. A primeira conta que veio assim, ó, ressuscitação do Arthur, tantos mil dólares, ressuscitação do Miguel, tantos mil dólares, ressuscitação do Samuel, tantos mil dólares. Eu posso falar para a Irmandade que eu tenho em casa hoje 3 mortos que foram ressuscitados pela palavra, aleluia. Eu posso falar que eu tenho 3 cegos que enxergam, eu tenho 3 surdos que ouvem, 3 mudos que recitam o Salmo 23 do culto de jovem, 3 paralíticos que andam no corredor da igreja, e o nome de Deus está sendo glorificado. Vale a pena servir a Deus, vale a pena dedicar orar um pelos outros. Muitas vezes chega um pedido de oração, para ir pedindo oração, a Irmandade não sabe nem quem é, nós estamos orando e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Agora, irmãos, vamos encerrar a liberdade, porque o horário passou, mas foi muito bem aproveitado, e os meninos correm para lá e para cá, que eu conheço os meninos deles, já estive na casa dele. Agora vamos permanecer nessa comunhão. O Senhor nos mandará a sua palavra. Tem muitos anciãos aqui, por favor. Aquele que o Senhor mostrar a palavra, venha cá, eu tenho o prazer de ouvir. Não retenha o trecho.